Boa tarde, meus amigos e minhas amigas que gostam de assistir o nosso podcast, que agora está fazendo o maior sucesso no Brasil, no mundo. O pessoal, inclusive, mandou da Estação Espacial uma mensagem pra gente, que assiste aqui o Pior que a Verdade, comigo e com a Marcela. Sejam todos muito bem-vindos. Marcela, dá as boas-vindas, seja educada, por favor, conforme a gente treinou. A gente estava treinando nos bastidores. Aqui apresenta os convidados. Boa tarde. Como é que tu quer que eu apresente? Com nome ou com apelido mesmo? Nome, por favor. Melhor nome, é porque são profissionais, etc e tal, né? Professor, doutor, pesquisador, Carlos, Henrique, Soares, Carvalho. Faz assim, que fica Isso. legal. Nosso amigo. Né, amigo? Quantos Oi. anos? 30 anos de amizade? É por aí, é melhor não entregar muito não, Marcelo, mas é no mínimo. Ah, então. Lembro daquele baile de debutante. Tu é doido, Nossa, bicho, aí Deus. agora... Nossa, é o suficiente, eu acho, né? Por que todo programa o pessoal fica falando, caramba, o pessoal tá com um negócio de idade, bicho? Não é pra tocar nesse assunto, mas, porra... Tá bom. Esquecemos isso. Analice, vai. Taia, esposa do meu amigo, Analice, e 2 convidados que vieram aqui para falar sobre café. Não, tu nem apresentou direito, Marcelo. Doutora, Analice, tal, fez doutorado na Doutora URA. ainda não, tô Tá terminando, tá doutorando, terminando. Mas já, pra mim Doutoranda. já é. Não importa o nosso sentimento, né? E, cara, eles são top das galáxias em café, Sim. né? Nossa café. bebida tradicional do Brasil. Fazem cursos aqui em Manaus. São baristas. Já tiveram, né, uma loja bem bacana ali na Rua Paraíba, que é agora, mas o nome lá agora Era a Como em Casa. é Como em Casa, e o nome agora é Rua Humberto Calderado, né? Que vive mudando de nome, pra mim vai ser sempre Rua Paraíba ali. E era um negócio assim muito bacana, era café com. Como é que era, Carlos? Acho que eu até falava café com abraço, não? Café com carinho. Cozinha afetiva. Cozinha afetiva, eu fui lá, não me deram um abraço. Eu fui É reclamar. mentira, porque ele reclamou e na mesma hora, Lígia, um grande beijo, Lígia, a gente lhe ama, foi lá e abraçou ele. É verdade, eu lembrei, verdade. O Andrei também quis abraçar, mas ele já tinha saído. É que eu tava carente naquele dia, eu falei, pô, cara é afetivo, eu quero um abraço, né? Né? Afeto, tudo a ver. E aí, Carlos, fala um pouquinho pra gente aí, como foi essa tua trajetória, e da Ana também, né, Ana? Se vocês fiquem à vontade, aqui é o seguinte, é um bate-papo, todo mundo interrompe todo mundo, não tem hierarquia, não tem nada, a gente conversa e o clima, a gente sempre tenta deixar o clima bem extrovertido e tal, leve. E assim, o Carlos estudou comigo também, o Carlos tem 50 graduações, mestrado, doutorado, e é um cara assim que eu reputo da minha turma ser um dos mais inteligentes, né? Engenheiro, administrador, enfim. E o cara seguiu na vida acadêmica, seguiu na vida profissional, e mais em paralelo a isso, montou um negócio de café, e como tudo que ele faz na vida, né, Ana, se empenhou, estudou, mas como foi que chegou? Como foi que despertou isso em vocês? Bom, mais uma vez, obrigado, meus amigos, pela oportunidade, pelo carinho. Saudações intergalácticas, né? Essa audiência tão... É tão importante, né? Parece o Poderosa. Minter, né? Um abraço também, galera. Assim, a gente, enquanto não tinha filhos, a gente gostava de viajar bastante, né? E aí nessas viagens a gente tomou contato com um segmento específico do ramo de café, que são os cafés especiais. E que ainda estava engatinhando aqui no Brasil. Então a gente primeiro, além de gostar de café, lógico, a gente começou a enxergar isso como um nicho de mercado, um potencial realmente. Nós dois somos administradores, é claro que a gente sempre está muito ligado com relação a tendências, com relação às práticas de gestão e, enfim, empreendedorismo no geral. E a gente enxergou, cara, isso aqui a gente gosta, isso aqui não tem no Brasil e por que não tem se é um país tão grande, com uma cultura tão forte Como a do café? vocação do café, né? Um histórico do café e o que falta, né? Então começou basicamente daí. E aí a gente começou de fato a olhar com mais carinho, com mais foco e com um olhar mais atento realmente do que estava acontecendo nesse mundo. A gente começou a olhar também no Brasil e isso era algo que estava muito incipiente. A gente está falando aí de 2011, 2012. Então no Brasil você tinha algumas iniciativas ali em São Paulo com Coffee Lab, Isabela Raposeiras, Curitiba e talvez alguma E coisa em Belo Minas Horizonte. Gerais, E a gente estava tendo os primeiros campeonatos de barista. Já tinham alguns, né? Mas a gente não tinha uma visibilidade. Não tinha uma. Era uma coisa assim pra gente bem distante, quase que inacessível.
muito interessante, assim, porque a gente gostava muito de café, todo mundo gosta de café. Quem não gosta de tomar café, gosta de sentir o cheiro de café. Sim, Verdade. Então, assim, quando a gente decidiu que a gente queria empreender, vinha dessa carreira acadêmica, a gente o Carlos olhou assim com mais carinho, porque ainda teve uma disputa. Né? Calma, teve uma disputa. Era chá ou era café? Aham. E aí, justamente por conta das viagens e tudo mais, eu gostava muito de chá. Também, além do café. E o Carlos levantava sempre a bandeira do café. Não, acho que a gente precisa iniciar pelo café, porque no Brasil é mais forte. Realmente foi esse olhar. E aí a gente optou pelo café naquele momento. Eu tô falando um pouquinho mais aqui no começo, porque foi bem isso mesmo. Foi um leve empurrão de alguns que eu tive que dar na Analice, né? Mas assim, o que nos levou também a, de fato, abrir um negócio, deixar de ser hobby e abrir um negócio foi porque a gente já era professor, já dava aula. Achava pouco, né, há amigo? bastante tempo. Precisa Mas fazer outras coisas. dinheiro nunca é ruim, né? Não, tá certo. E de fato a gente enxergava aquilo com grande potencial, mas o principal não foi o dinheiro. E eu falo, as pessoas não acreditam, paciência, acredita quem quiser. Quando a gente faz o que gosta, Né, é isso que eu sim. digo, né? O dinheiro acaba virando consequência do processo. Pô, a gente tem conta para pagar, tem os custos, etc e tal. Mas quando a gente se organiza para fazer o que a gente gosta e fazer disso algo lucrativo, cara, assim, não tem... E o dinheiro realmente veio, sabe, como consequência. E era bem isso. Eu e a Analice, a gente já dava Vocês estão aula. casados há quanto tempo? Pode falar. Você sentiu? A gente fez boda essa semana, vamos ver. Foi bodas de aço. 11 anos. 11 anos de 11 casado. De casados, é. Aí, de relacionamento, de namoro, tudo, Bom, já o aí quê? é outra história que, enfim. Eu Eu e o sei André dessa fomos. história. Eu e o André. Nós somos da primeira turma da UEA, né, André? Então a gente tinha o direito de chamar todo mundo que veio depois de, De calouro, e ninguém, a gente não foi calouro de ninguém. Que não Exato. Não Nós, até os professores foram nossos calouros, porque eu e o André, para quem não sabe, a gente entrou antes dos alunos e dos professores, éramos monitores de informática. Verdade. Então, antes dos primeiros Abafa o professores caso, essa entrarem, a gente já parte de estava lá. monitoria. E aí a Analice veio 2 ou 3 turmas depois. Eu fui a quarta. Eu acho que a tua era da turma do Andrezinho e tal. Eu acho que é a quarta turma, é. Do Frederico. Do Frederico, que hoje tá na Suframa e tal. É a quarta turma. Terceira ou quarta turma, enfim. E aí ela entrou na faculdade com 17 anos, aí eu vi assim, aquela lourinha e tal, pô. Olha aí, ó. É o besta, como a gente fala aqui em Manaus, né? Um papinho e tal. É assim que a gente pega na mentira, né? Quando eu entrei na UEA, eu pintei meu cabelo de vermelho. Olha aí. Eu tenho foto do trote. Eu tenho foto do Calma, trote. O calma. André vai lembrar que lá Cara, na tu cachoeirinha. erra, tu ainda me põe no negócio. Aí. O André vai lembrar. Porra, Carlos. Eu tenho a foto. Lá A gente não quer causar desídia, não, tá? Pelo amor de Deus. A gente tem o trote deles e da turma de direito. Ei, o papo era café e não Voltando então pro papo. Não, eu só fiz uma pergunta simples. Quanto tempo? É o objetivo, né? 10 anos, 11 anos. E de namoro, pá. Ele quer lembrar Voltamos desse a negócio, nos ele se encontrar enrola, vários ele se enrola, tempos se enrola. depois. Voltamos a nos encontrar. Porque depois então, a gente tá junto, que foi a pergunta que você fez, não só de casamento, há bastante tempo. É porque ele não quer, né? Eu sei, ele enrolou, que ele não sabe, né? Entendi. É muito tempo. 14. É muito tempo. 14 anos. Sempre a mulher sabe mais, né, cara? É complicado. Sem né? interrupção. Então, assim, tem o Entendi. antes também. Mas enfim. Não, eu fiz essa voltando pro pergunta. Não, pra voltar pro café. Tipo, são 14 anos juntos. De toda uma vida, de viagem, de uma série de situações, de dentro do relacionamento. E eu tô perguntando isso porque é o seguinte: quando a gente tem essa vida de casado, a gente começa a entender que ali também, de alguma forma, é uma relação associativa. E de igual modo, quando você abre uma empresa, você está casando com a pessoa que é seu sócio. Sim. Então eles meio que juntaram as duas coisas numa coisa só, né? Então, assim, viveram, ou vivem, na verdade, uma vida tripla. A vida de casado com pai, são pais, né, das crianças e tudo que eles amam de paixão. Vivem uma vida de pesquisador juntos também. E tem um negócio juntos, né? Então, assim, vocês vivem praticamente integralmente juntos, né? Mas eu acho que o segredo para isso tudo é como você falou, André. É associativa, ela não é para ser igual, não é para
Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu pensamento, cada um tem seu posicionamento, e a gente tem que, assim como no trabalho você não vai escolher com quem você vai trabalhar, e você vai ter que aprender a trabalhar com pessoas diferentes de você, assim também é um casamento, assim também é uma sociedade empresarial. Então isso era praticado realmente ali nos 3 tempos, né? Porque depois nós passamos a trabalhar juntos na Fiocruz, a Analice e eu entramos por concurso na Fiocruz, depois tinha a cafeteria e tinha a vida de marido e mulher e depois de pai das crianças. Mas só retomando lá como que isso iniciou, naquele momento nós éramos professores universitários de curso de administração e contabilidade. Eu dava disciplinas de empreendedorismo, gestão de projetos e tudo mais. E sem falsa modéstia aqui, eu, André, Ritter, nossos amigos que seguiram por essa vida docente, a gente sempre se empenhou muito no que a gente fez e sempre foi muito elogiado por sermos bons professores, mas eu me sentia um pouco incomodado porque a nossa formação era administração pública e a gente sempre teve essa vocação muito latente, mas eu dava aula de empreendedorismo numa faculdade particular para jovens que estavam iniciando seu negócio sem eu nunca ter iniciado meu próprio negócio. Então, mesmo eles falando que eu era um excelente professor, sempre tendo um feedback muito positivo, eu não me sentia confortável de estar ali só com a teoria muito bem fundamentada, mas não ter vivenciado a prática. Então, a gente sempre conversou muito sobre isso, que, cara, a gente precisa ter essa prática privada. E foi quando a gente decidiu abrir um negócio e a gente era já concursado na Fiocruz, então a gente saía da Fiocruz às 5 da tarde, Era uma abria loucura, às né? 5h30 Não, eu perguntava e fechava às 8. pro Carlos, eu não sei como é que vocês aguentam. Mas Não, era gostoso, era o nosso hobby. Preparar e servir café para os outros, assim, depois de ter trabalhado coisas burocráticas e estressantes o dia inteiro, era muito gostoso. Era E vocês aquele ficavam momento bem de verem as pessoas Nossa. felizes com o que vocês estavam fazendo também, né? Exatamente, porque Ainda recebiam por isso. né, nesse ramo de servir, né? Então, assim, se você está servindo uma coisa de qualidade, está com atenção, está com cuidado, a satisfação do cliente é imediata. Então, é diferente do que a gente tem no serviço público, né? Porque a gente lida justamente com pessoas insatisfeitas, com problemas, com questões mais estratégicas, enfim. E a gente não consegue visualizar essa satisfação. Então, quando a gente começou com o café e nesse ritmo, né, tipo, que era uma coisa pequena, era uma coisa nossa, era um hobby nosso quase, que virou uma empresa, mas era satisfatório. Então, assim, por mais cansados que estivéssemos, era gratificante a gente passar aquelas 2 horinhas ali servindo, preparando a gente café abriu e servindo. um negócio que funcionava 2 horas por dia. Com um segmento completamente novo, com Era isso que eu ia perguntar. uma Era barreira cultural enorme. Era isso que eu ia perguntar. Na realidade, o tipo de café que vocês serviam lá era pioneiro em Manaus, né? Ou não? Foi. Porque um café Porque o especial, nosso me lembro... foco era o café. Nosso primeiro item no cardápio era café. E era um diferente de café todo o cardápio que o café diferenciado, vinha né? no Não é final. aquele café, cappuccino, Não é que tinha um café comum e uma opção especial. Não, todos os nossos eram especiais, com métodos diferenciados. A gente sempre tinha 13 variedades diferentes. E a gente abriu uma cafeteria que tinha 9 lugares sentados. E em 3 meses tinha fila na frente. Então aquilo pegou a gente realmente... Assim, não esperávamos. E como foi para o negócio crescer, Carlos? Tomar assim, uma dimensão... Mas, claro, teve o atendimento e tal, mas eu lembro que teve um momento assim que o negócio estava aberto por um período muito maior de tempo, né? Como, assim, Aí vocês... foi quando a gente, não dá mais para ficar só nesse de hobby, a gente vai precisar então contratar funcionários. E aí a gente contratou um, depois contratou outro, depois contratou cozinheiro, e foi quando a gente começou a se afastar do operacional mesmo, para cuidar mais de uma parte de back-office mesmo, e o negócio então foi... Aí começou a abrir mais cedo, aí começou a de fato ficar aberto 8, 10 horas por dia, até que a gente se mudou para um lugar maior depois. Agora, uma coisa que a gente precisa comentar aqui, que eu acho interessante. Vocês têm, principalmente a Analice, tem alguns concursos, né? Como barista nacional, né, Analice? Então, nesse meio do caminho, a gente, assim, acho que justamente por a gente ter esse lado acadêmico de querer fazer as coisas com profundidade, com qualidade, foi atrás de se capacitar ao máximo possível. Então, procuramos
fazer os cursos que tinham referência no Brasil e aqueles que eram referência no mundo. E aí, nesse caminho, a gente também trouxe muitos baristas de fora aqui para a cidade, justamente porque era um mercado que estava em crescimento, era um mercado que os consumidores precisavam ser ambientados e educados para consumir café especial. Então, a gente começou a perceber a necessidade desse processo de educação. Então, isso passou muito pela gente. Não foi só por isso também, não, tá? Porque lá naquele comecinho das 2 horas que a gente ficava lá, lembro de um caso que a moça pediu um café, a Analice preparou com toda a sua técnica, esmero, cuidado, levou na mesa, ela... Entra no micro-ondas porque tá frio. Meu Deus! A Analice, eu falei, calma, deixa que eu levo, eu faço... Não se irrite. E aí a gente viu, cara, não vai adiantar a gente querer trazer algo novo se a gente não formar clientela para isso, a gente não educar essa clientela. Uhum. Então foi quando a gente também decidiu que além de ser uma cafeteria, a gente seria uma escola de barismo. E aí com a escola de barista também veio essa necessidade de se aproximar do mercado nacional. E aí isso era por campeonatos. A real, e aí a Ana é mais contida nisso, que eu falei, cara, se a gente vai fazer, vamos fazer para ser o melhor. A gente começou a montar a cafeteria, chegava lá nas feiras, lá nos distribuidores de equipamentos. O que vocês querem? Não, a gente quer comprar uma máquina de expresso. Mas para onde? Para Manaus. Eu posso servir café? Isso, gente. Por favor. Pode, por favor. A gente aceita. Para Manaus. Mas como é que vai chegar lá? Tem estrada? Vai chegar de Rio? Mas Manaus não é quente? Eu falei, amigo, você conhece ajuda, Tacacá? Eu quero. Deixa eu tentar aqui. É só a tampa. É só aqui em cima, né? É. Tá. Fala só um pouquinho mais perto do microfone, Ana, Tá. por favor. Então... Cara, eu achando... pressão. Lá, deixa eu ver, cara. Eu resolvo, pô. Foi aquela pegadinha pra humilhar, né? Ó. O nome do nosso... Foi ela que fechou. Não é força, é jeito. Ó. É só fazer assim, ó. Vocês são muito agoniados, cara. É muita ansiedade, né? Instagram Né? e Então. tal, mídia social, deixa a pessoa ansiosa. Eu já ia pedir ajuda pro Super Saiyajin, o nome do nosso diretor é Gohan. Aí ele ia botar o... Ele tá rindo ali. ele ia botar o Saiyajin nível 5 aí, duvido que ele não abrisse aqui. Ó. Cheiro bom demais, a fumacinha, ó. Tá do jeito que a gente planejou. Ó. E aí a gente teve todo esse preconceito, né, com relação ao norte. E a gente falou o seguinte, cara, a gente vai colocar Manaus no mapa do café. É sério, não tô Pouca pretensão só, né? Mas E vamos. deu certo, né? E vamos. Pronto, porra, vamos fazer isso aí, por que não? E aí, um caminho para isso era realmente participar de campeonatos e mostrar... Tintim, né? Pode brindar? Pode. Saúde aí pra gente. Né? A todos. Bom café aí pra todo mundo. Tem que fazer igual o vinho. Me ensina aí, Carlos, como é que toma. Eu tô Porque eu já ia pedir açúcar, né? Não pode, porque- né? Não, açúcar Porque aqui é um negócio chique. Você pode explicar e dizer do... Eu não sei nem se eu tô com roupa adequada, né? Se eu tô bem Tá vestido. assim, pra olha tomar. só. Sente o cheiro. Já senti, já. Parte do sabor vai ser formado ali pelo seu olfato, então sente o cheiro. O café tá quente, pode provar um pouquinho dele aqui, mas cuidado para não se queimar. E conforme ele for esfriando, vocês vão sentir mais as notas sensoriais dele. Então, Quase uma coloca cachaça. aqui para que a gente possa ir Uma chegando tequila. no ponto e provando ele em diferentes temperaturas. Então, assim, voltando para a história Mas já pode dar uma bicadinha aqui? Pode, Leve? já deve. Nós falamos e tinha essa pretensão de que, cara, a gente vai colocar Manaus aí, porque assim, a gente sabia que estava fazendo tudo com excelência. A gente foi atrás de qual é a associação internacional que é a FIFA do café, é essa aqui. A gente fez o curso com eles. Qual é o melhor equipamento? É esse aqui. A gente Delícia, pegou né? aquele equipamento. Qual é o melhor café do Brasil? É esse, a gente pega esse café. Quem é o atual melhor barista do Brasil? É esse, então vem aqui para dar aula pra gente. Então a gente foi pegando realmente bem abusado Investindo mesmo. pesado, né? Quem era o melhor, a gente pegava. E a gente sabia que a gente estava num nível muito bom. A gente falou, cara, a gente vai Concorrer. Inclusive, mostrar hoje- para o Brasil e colocar no nível. E aí uma forma disso começou naquele momento a ganhar Visibilidade. visibilidade nos campeonatos. E assim, naquela época, para você fazer um curso de barista em São Paulo, você pagava 10 anos atrás R$2.000 pelo curso, mais passagem diária, sua alimentação, todo o custo de uma viagem para fora. E quando a gente foi fazer os cursos pela SCA, que é a Specialty Coffee Association, que é a entidade Fala de internacional... novo, amigo. É só uma vez, Marcelo. Tinha que fazer a prova em Atlanta. Então, assim, o curso era em dólar.
Cada curso custava $2.500. Minha E a gente estava nossa. falando de 5 trilhas de cursos. Então não dava para os dois fazerem. Eu sempre fui muito ali de pegar, falar, empurrar, mas a Ana é que tem a maior habilidade, que tem esse paladar, o esse dom, dom né? realmente. E aí eu falei, cara, você faz e passa para mim. Não dá pra gente pagar para os dois, então a gente investe tudo em você, você faz. Aprende, ensina e eu acho que aqui a gente essa que é a vibe, né, cara? É legal demais isso. E é saber o que é o papel de cada um, né? Porque assim, apesar de saber de fazer tudo isso, ela ainda fica insegura até hoje, né? A gente briga um A pouquinho gente por nunca isso. sabe nada, nunca sabe tudo. Então, É. Mas você tem que ter alguém ali, tipo eu, que eu fui, ó, você tá inscrita no campeonato. Ela, o quê? Eu te inscrevi. Eu coloquei teu nome, tá inscrito, nesse a gente nível, vai. né? não foi isso mesmo. Eu inscrevi. Não é você E que quer, então eu não tô não. perguntando, você Tá vai. escrita já. E nós chegamos lá Mas sabe o que é legal disso? Assim, às vezes a gente percebe que a gente não consegue enxergar, talvez. A gente é tão alijado das coisas que às vezes a gente não enxerga o potencial que a gente tem. Até porque a gente não tem muita referência de algumas coisas. A gente está, de certa forma, isolado. E por conta disso, a gente não consegue chegar, por exemplo, de carro num cara que é top lá em São Paulo, no Rio. Foi isso, foi exatamente E aí a gente isso. não tem essa margem de comparação. Quando tu vai para um concurso desse, pro campeonato, a gente consegue ver que a gente não só tá no nível dos caras, como a gente tá melhor. Porque as dificuldades pra gente é maior e a gente precisa se esforçar mais. A gente foi pro primeiro campeonato em São Lourenço, interior de Minas Gerais. Nossa. Então todo mundo que é ali de Minas pega o carro, 2 horas estava lá. Quem é de São Paulo metia suas coisas na mala, chegava lá em 4 horas. Rio de Janeiro, mesma coisa. E a gente, cara, tem que meter tudo numa mala, pegar um avião, descer em Guarulhos, aluga um carro para pegar mais 4 horas de estrada. Então assim, bem complicado e a gente conseguiu. Eu lembro que foi muito icônico isso. Nós chegamos em São Lourenço 7h30 da noite. E aí uma amiga nossa que já conhecia a Analice dos cursos e tudo mais, nos recebeu, olha... E aí ela estava com um patrocinador do campeonato, que era o representante da máquina que ia ser utilizada no campeonato, que estava patrocinando o campeonato. Olha, que é o Carlos e a Analice, eles são de Manaus. Então assim, sem paciência, virei, enfim, fomos embora. No dia seguinte começa as rodadas preliminares. Desculpa, só fazendo um adendo nisso aqui, né? Como é que funciona o campeonato? Você tem que se inscrever e tentar entrar nas 24 vagas que tem. Mas e como é que faz essas 24 vagas? Geralmente é o pessoal de São Paulo, Curitiba, Rio. Tá bom, então, seguinte, tem regional? Não. Então vamos fazer a primeira regional? Vamos. Meu Deus. Nós organizamos a primeira regional de campeonato de barista. E eu acho que até hoje é a única, né? Porque depois Teve ninguém mais na se meteu a Amazônia. fazer. Teve na região norte. Porque a gente tinha um laboratório certificado pela SCA. A Associação Internacional ela tem um protocolo e ela certificou que os nossos equipamentos estavam no padrão internacional. E a gente disse, então, para a Associação Brasileira, a gente vai realizar um campeonato aqui em Manaus. E a gente realizou um campeonato aqui em Manaus. E a galera lá fora ria. Quem é que vai pro campeonato lá em Manaus? Não vem, então é regional, então só vai sair gente daqui. E a Analice ganhou. Só que quando ela ganhou, ganhou porque foi o Carlos que organizou. Foi marmelada. Isso aí já estava tudo combinado. Aí foram para Nacional. Aí ficamos com raiva, né? Então vamos para Nacional. Ficamos não, ele. Então vamos para Nacional. Foi Nem marmelada, é então tá bom. competitivo. Vamos para Nacional. Escorpiano, não. E aí a gente sentadinho lá na arquibancada, tipo assim, pô, olha o fulano, pô, olha o cicrano que sai na revista, pô, e tal. E todo mundo se falando, todo mundo se conhece, tudo mais, e a gente ali e tal. Na humildade, né? Exatamente assim, Na sabe? humildade, quietinho. E aí a Analice foi lá na sua apresentação e quando ela terminou, todo mundo assim... Desculpa, o que... Ei, da onde surgiu? Quem é esse pessoal aí? Aí veio o pessoal da organização, parabéns, não posso falar nada não, mas parabéns, tá? Pô, que bom, legal. Detalhe, a apresentação, o público ele só vê o que eu tô falando e a minha desenvoltura no balcão, né? E aí o campeonato, na realidade, a nota é mais pelo café que você tá servindo e pela técnica do que, na realidade, pelo que o público tá assistindo. Só para entender, tá? O campeonato de café, ela escolhe qual é o café, ela escolhe qual é o método. Ela escolhe o grão, é isso? Exato. Isso.
E ela vai preparar para 3 juízes, 3 cafés separados e eles têm que estar idênticos. Não pode ter variação entre eles. Naquela época você usava até o TDS, que era para saber o total de sólidos em cada um. Dissolvidos em cada café. E você é bom se você conseguir repetir 3 vezes de forma O mesmo- exata, igual. E aí você E tem... você tem que dizer o que ele vai sentir. Você tem muito... Gente, é muita coisa. É porque muito você técnico. tem 10 minutos para fazer 3 preparos de café, 3 bebidas iguais, E idênticas. contar uma história. Porque você tem toda a parte do serviço. E Nossa. tem a questão da técnica, tem a questão da qualidade do café, tem a questão da acurácia do que você está preparando e você está falando que ele vai sentir. Então tem que estar tudo muito alinhado. E assim, só para contextualizar, né? Até então, eu acho que já era o 10º campeonato de barista que estava acontecendo. Enfim. É o 10º brasileiro. brasileiro. Como é o competidor que E o primeiro escolhe de o seu vocês. grão, o nosso Sim. primeira Primeiro de vocês. participação. O pessoal de São Paulo, Curitiba, eles literalmente saem de carro e vão visitando fazenda por fazenda e provando diversos grãos até escolher aquele que ele acha que tem condições de competir. A gente não tem condições de eu vou pegar um avião e vou ali visitar 3 fazendas, volto, depois vou, visito mais 3. Meu Deus, como é que A vocês... gente tinha que escolher um grão e a gente então pediu ajuda de professores da Annalise, que tinham participado da formação internacional dela. Ela foi para os Estados Unidos fazer na Carolina do Norte a escolha do grão, torrou o grão, trouxe na mala de mão para Meu não sofrer Deus. despressurização esse grão. E a gente utilizou um grão colombiano. Num campeonato brasileiro. E isso era um tabu, porque tinha uma regra implícita, não escrita, de que não podia usar grão estrangeiro. Aí tanto que alguns Implícita, não competidores escrita. falaram pra gente que é o seguinte: vocês vão dizer que é de fora? Duvido. Duvido. Tipo assim, aposto que vocês não vão falar. E aí a gente começou contando uma história que é o seguinte: olha, venho de Manaus, da Amazônia, e eu tô mais perto da Amazônia colombiana, de onde veio esse grão que é Narinho, que é 2.000 quilômetros, do que daqui de São Lourenço. E isso faz sentido E faz no nosso todo contexto e sentido. tudo mais. Claro. Então todo mundo, primeiro que ficou assim. Não, e pra quem não conhece, por trouxe exemplo, um vamos grão. lá. Tabatinga, que é uma cidade que fica aqui no estado do Amazonas, no nosso extremo oeste, né? É na calha do Rio Solimões. Tabatinga tem uma cidade lá que é Letícia, que é uma cidade colombiana, Cidade irmã. que é a cidade, assim, você atravessa É a a rua, Avenida da Amizade. na Avenida da Amizade ali, você atravessa a rua, você tá em Letícia, que é a capital do Amazonas. Como assim? Colombiano. Do Amazonas colombiano. Lá tem o estado, a província chamada Amazonas. Identicamente ao nosso Amazonas aqui, lá também tem um Amazonas em que a capital, como se fosse a nossa Manaus, que a capital lá é Letícia. Então, assim, a gente não tem essa outra situação em nenhum outro lugar do Brasil. Então, eu acho que essa justificativa realmente ela é bem interessante. E outra, um dos maiores produtores de café do mundo também é a Colômbia, né? Não que isso também tem aquele mito de que o café colombiano é o melhor do mundo. Não existe isso. Não, Tem mas é um café dos muito maiores bom, produtores, É um etc. e grande Mas tal. pra gente era mais fácil escolher um café dali do que do interior de Minas Gerais, Naquele momento. naquele momento. E aí todo mundo ficou assim, cara, que é isso? Apresentou muito bem e ainda usou um grão E aí estrangeiro. foi- Todo mundo ficou olhando já. Foi E aí engraçado. você tem um campeonato que são 2 dias de classificatória. No final do segundo dia, eles falam quem é que vai pra final. Então, dos 24 iniciais, 6 vão pra final. Os 6 melhores. E aí anunciaram que a Annalise era finalista. E aí o engraçado disso tudo é porque, no final das contas, quem veio me parabenizar, porque também só o público pode parabenizar, o juiz não pode fazer nenhum comentário até o final do campeonato, foi o público, que não provou meu café. Ninguém provou meu café, só 3 jurados ali e o head judge, são 4 pessoas no campeonato inteiro, 4 pessoas provaram meu café, não podiam me falar nada, e todo mundo ficou assim, extasiado com a apresentação que eu tinha feito. Caramba, que Olha, legal. E aí aí a cena emblemática é logo após. No dia seguinte, que anunciaram que estava na Não, final. antes disso, depois da apresentação, a gente encontrou de novo o patrocinador. Não, a gente estava indo pro restaurante, ele bateu assim. sim. Ele eu olhei mudou. assim, Parabéns, amigos! Tamo juntos! Ele atravessou a rua, foi lá cumprimentar a gente. Não estou falando de café padaria. Nós tivemos 23 cafeterias de café especial no auge.
e nós nos tornamos o segundo maior polo atrás apenas de São Paulo. Nossa. Que legal, cara. Então, E vocês que foram lá minerar, Eu né? não falei que ia colocar? E a partir daí começou a dar entrevista, começou a ser chamada para comentar. Enfim, no ano seguinte, próximo campeonato de novo foi para final. Então, assim, 2 anos seguidos você ir para final já é, sabe? Consolidar, E né? no terceiro, todo mundo já estava dizendo, cara, ela é a próxima campeã. Mas aí veio Veio a Aurora. veio a Aurora, de forma inesperada, Foi não campeã. planejada. Campeã, do mesmo jeito. E logo depois, a pandemia. E aí eu disse que eu ia inscrever ela de novo em campeonatos, ela disse que não. Mas eu inscrevi ela como juíza. Eu já ia dizer. E aí, como juíza, ela não quer, não sei o quê. Aí, olha aqui, ó. Tem 30 pessoas inscritas como juízes. E quem vem é um juiz de fora que escolhe quem está mais apto a julgar. Ah, não vou conseguir, não sei o que lá. Mais uma Passou. vez. Aí foi, julgou todas as fases classificatórias. E assim como os competidores, para a final, é o juiz internacional, É o Red Judge. é o head judge, e mais os 6 melhores. Que julgaram, que tiveram as notas mais próximas do head judge. Então, assim, no último dia ela já tava, eu vou sair agora, vou relaxar, vou curtir a feira. Aí ligam pra ela, ó, seguinte, você tá na final também, você não saia, você não beba, esteja preparada pra amanhã. Não confraternize com os competidores. Ai, Jesus. Venha cedo. E como juíza sensorial. Então, mais uma É. vez, prova o nível que a gente tava e agora, daqui a 1 semana, 2 semanas, vai estar de novo aí no campeonato, agora na Brewers, modalidade é. de coado. Que é esse aqui que a gente tá provando. Que é uma delícia, diga-se de Como passagem. juíza. Vou botar como juiz. Mas assim, acho que quando a gente foi pro primeiro campeonato, a meta era ficar entre os 10. Já E ficou aí- em segunda? Eu falo assim, eu só não ganhei porque eu não acreditava que era possível que eu ganhasse. Porque foi uma besteira, assim, e eu realmente, talvez se eu tivesse entrado com a postura de que Uhum. eu posso, eu sei que vai dar certo, que é possível, eu tenho certeza que a minha apresentação tinha sido melhor, que eu tinha... E foi besteira. Eu lembro até do que foi que eu esqueci de Frutas falar. amarelas, em vez de falar frutas amarelas tipo manga, falou apenas Tipo, frutas pêssego. amarelas. É besteira, coisas assim. Gente, e assim, falando um pouco de café, essa daqui Quais são as notas desse aqui? Deve ter, né? Esse é um Qual é o café- grão? Qual é o grão? Cara, esse aqui é um Maragogipe e esse é um grão que estaria apto para campeonato, tá? A gente escolheu lá um bem especial para trazer hoje, né? Você pode Não, tu que fala aí. apresentar? Foi... Mas tu consegue ler o futuro, cara? Não, porque esse aqui Não, foi... eu tô vendo aqui a... Aqui não dá não, né? Não, porque não tem borra. Tem que ser no café turco, né? Droga. Queria saber o futuro do Esse aí podcast, mas não vai dar esse aí certo. Seu não futuro chegamos de nesse sucesso, ponto. pode ter certeza. Mas é isso, sabe? Outro fator também que isso nos mostrou, além da gente ter que sempre trabalhar dobrado para mostrar que nós estamos no mesmo nível ou melhor, é o reconhecimento local. Porque apesar disso tudo, tem 10 revistas de publicação nacional com a Annalise falando. Olha, arrasou. Aqui ela é muito menos conhecida do que lá fora. Não, e eu ainda Aqui é muito menos respeitada do que lá fora. Eu vou dar um exemplo disso. Eu tava em casa, já tinha ido lá ganhar um abraço do Carlos no café de vocês, no café afetivo lá. E eu achei super bacana, assim, o ambiente, o bate-papo que a gente teve ali, a comida, o serviço, tudo era muito legal. E aí, bacana, né? Um dado momento, a minha cunhada e meu cunhado falaram, não, a gente vai fazer um curso de barista. Eu falei, tem um amigo que manja pra caramba disso aí e tal. Uhum. Aí ela, não, mas a gente vai fazer com o melhor de Manaus. Eu falei, então beleza. Aí, Tu não perguntou não quem era? não, aí depois, vê se tu conhece esse cara aqui. Eu falei, esse que é o meu amigo. Aí eu falei, você vai fazer com o Lambão, pô, tá doido. Né? Eu Aí- falei pra te não dizer o apelido dele, amigo. Não, mas tá bom. Nós tivemos... É porque tem que contar o relato preciso. Fidedigno. Durante os 8 anos que nós funcionamos, nós tivemos mais de 250 alunos. Tu tá entendendo Só? que ele tá querendo esquecer o apelido que tu... Mas Lambão, presta atenção. Passa regra, passa regra. Não, é doutor Lambão, cara. Ei, Então foi bem legal esse período. E aí veio a pandemia e realmente... de onde vem o isso. apelido Lambão? Não, brincadeira. Ei, aí olha só. Aí vocês deixam isso pra outro podcast que eu não venho.
Cara, e aí o meu cunhado e minha cunhada se encantaram, assim, com o curso, com tudo. A Mara também, enfim, que é a mãe da Natália, sogra do meu cunhado. Então, eles pegaram, assim, um apreço por vocês, por tudo que a Ana faz, por tudo que tu fazes, assim. Eles viraram fãs. E aí que eu entendi também, pô, eu sou teu amigo há um tempão, o Carlos nunca me contou essa história, assim, desse jeito. Quando eles me falaram, que eu entendi a dimensão, de fato, daquilo tudo que vocês conseguiram fazer, né? Então, vocês são um exemplo para todos nós. Vocês estão de... Assim, pô, quem sou eu na fila do pão, né? Mas, pô, vocês estão de parabéns porque vocês nos representam também. A gente se sente representado por tudo que vocês construíram nessa carreira de vocês. O que começou como uma paixão numa viagem, virou um hobby, virou um negócio, assim, que eu acho que vocês, talvez, lá atrás, no início, com certeza, nem tinham a dimensão de tudo que vocês se tornariam, né? Essa história de vocês mostra muito isso, né? E não é não foi algo assim pra gente, André. Eu acho que de verdade sempre teve essa motivação de, cara, sabe, enquanto a gente sempre conversou de querer fazer algo pela nossa terra, pelo nosso estado, de que o nome vem, não é uma promoção pessoal, mas uma promoção do nosso lugar, regional, do nosso né? Local. território, sabe? Então isso eu acho que foi o mais importante. Então assim, quando a gente fechou, nosso melhor barista foi para São Paulo. Falei, cara, não fica aqui não. Aqui não é mercado para ti. E dei um empurrão nele também, foi para São Paulo. Trabalhou nas melhores cafeterias de São Paulo. Ele veio nos visitar no final do ano, perguntei, e aí, Andrei? Nível São Paulo, quem que hoje tá bom? Ah, é X, Y, Z. E a gente, comparado com eles, melhor do que eles todos, Carlos. O que a gente fazia era melhor Top. do Não, que eu eles imagino. faziam. O Eu pessoal tenho não certeza. tem noção Eu tenho certeza. Do nível que vocês chegaram, né? É. Cara, Era um nível muito técnico. Sabe, a gente perdeu muito dinheiro. E aí é outro podcast, outra história de... Pô, mas tua empresa faliu e hoje eu posso dar consultoria dizendo o que não fazer. É mais importante do que eu falar pra ti o que fazer, eu te digo o que não fazer, que não vai dar certo. não, imagina Mas que faz essa parte, né? não Eu faz acho parte, que assim. até por conta da pandemia. Tem todo Eu acho que um processo. o problema principal do negócio, pelo que eu entendi, do que a gente já conversou antes e tal, foi a pandemia também nesse processo. Também, mas né? também teve muito aprendizado pra gente, viu? Sabe, era importante a gente passar por isso. Porque aquela história que a gente sai, a gente tá falando aqui de administradores. Sim, claro. Vamos aplicar tudo que a gente aprendeu na faculdade. Chega na vida real, quando chega ali no mercado, nem tudo sai como planejado, não. Mas a faculdade te dá a base também, né? Sim. Com certeza, até para saber o que fazer, o que caminho tomar quando você precisa mudar de direção. Uhum. E aí o que eu acho que eu aprendi que a faculdade não ensina, André, é porque quando você está muito envolvido com o negócio, você fica meio cego e não consegue ler aqueles indicadores de que aquele era o momento de parar ou de mudar, ou... enfim, os números estavam lá. O que a faculdade ensinou estava certo, mas você fica temporariamente... Mas eu acho que foi um pouco porque... Lembra que eu te disse que era um hobby. Então, sempre... Acho que foi a mistura, sim, disso. De que era um empreendimento, mas que também era uma paixão nossa. Uhum. Então, acho que foi essa mistura de coisas que talvez tenha deixado um pouco míope em alguns momentos. Mas, assim, eu não vejo que foi tempo ou dinheiro perdido de forma alguma, porque o que a gente ganhou nesse tempo, assim... Foi muito bom, né? De experiência, de conhecimento de mercado, de relacionamento... Financeiro também. A gente saiu de uma unidade de 9 lugares e foi para uma outra de 60. Com equipamentos que você tinha nas melhores cafeterias internacionais. Foi muito... Foi um momento, foram anos e foi uma experiência muito importante, assim, sem dúvida alguma. E aí também construiu uma história, que eu acho que é o mais importante. A gente construiu história, construiu uma base aqui na nossa região, conseguiu, como o Carlos falou, colocar o Amazonas no mapa do café especial. E essa história meio que se repete, porque agora a gente está vivendo uma outra fase, que é a fase dos robustas, né? E aí agora os produtores de robusta procurando e se unindo com a gente agora fazendo um outro movimento no mercado nacional. Isso, tá? Que ela tá falando, mas tudo bem. Nacional. É bom que fica registrado para a história. Uma das coisas... O podcast vai ser histórico. Que, a gente tá falando aqui, tá? A gente iniciou desde o ano passado um movimento dos robustas amazônicos
do Amazonas. Esse movimento de valorização do Robusta começou com Rondônia. Rondônia está bombando, disparando, e agora com esse mercado com alta demanda por café está ganhando muito dinheiro. E o Amazonas começou tardiamente, mas já está avançando com relação à qualidade. E o que a gente veio batendo com todo mundo, seja com os órgãos de políticas públicas do setor ou com os próprios produtores, que não adianta só você querer plantar e vender. Eu vou vender porque o café tá em alta. É se preocupar com a qualidade. Qualidade. Porque não adianta comprar uma vez e depois não comprar mais, porque comprou e não gostou. Você vai vender enquanto tiver alguém comprando pela primeira vez. Então, se tiver qualidade, é recorrente. E a gente começou a bater muito nisso. Deixo registrado aqui, tá? Que eu tenho dito, inclusive, para os produtores, para eles, mantra, tá? Internaliza e fala isso. Quando falar de robustas amazônicas, a gente já tem Rondônia. Não é já tem Rondônia. A distância de Cacoal para Silves é a mesma distância da Colômbia para o Panamá. Então, você querer dizer que o café da Colômbia é igual ao café do Panamá é tão errado quanto você dizer que o café de Rondônia é igual ao café do Amazonas. Então, nós vamos colocar uma nova região produtora de robusta no mapa de produção do Brasil. Não, isso é muito verdade. Eu não sabia que vocês estavam à frente disso. Olha como são as coisas. Eu recebi... lá em casa eu tenho máquina para moer o grão, né? E eu recebi uma amostra, acho que é Silves, ali na região... Do Roque. Silves, Itapiranga, ali daquela região, de café robusta. E todo mundo lá em casa adorou as notas, o sabor, enfim. Então, assim, eu não sabia que era... Obviamente, né? Não sei porque eu não fiz essa associação, né? Mas, assim, é de uma qualidade muito boa, muito boa, muito boa. Mas é algo que ainda está sendo trabalhado. E a gente participou da maior feira que acontece no Brasil, que é a Semana Internacional do Café. A gente participou no último ano. E pela primeira vez o Sebrae levou produtores dessas regiões, junto com Itacoatiara e a região de Uatumã, para participar lá. E eles puderam ver a Analice e eles entenderam qual é o simbolismo da Analice lá, quando ela vê os competidores, quando ela vê os promotores todos falando, cara, você já representou o Amazonas, então a gente pela primeira vez levou produtores do Amazonas. Vou antecipar aqui porque a gente firmou esse compromisso, tá? Com o produtor, firmou esse compromisso com o IDAAN e com o Sebrae. Não deu tempo no ano passado, mas nesse próximo ano a gente vai colocar um stand do Amazonas. Arrasou. Como produtores lá na SIC, para ser um dos maiores e mais movimentados stands. Cara, que bacana, né? Bora. Tô dentro. Bora provar café. A gente assumiu esse compromisso e vamos, por que não? Cara, Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Porque, assim, eu falo porque o Carlos é meu amigo há mais tempo, mas eu sei que a Analice tem um grande papel na vida do Carlos. Mas tudo que o Carlos se mete a fazer junto com você, eu sei que dá certo, eu sei que é maravilhoso. Não é para amador. Tanto que vocês chegaram onde chegaram com essa história do café. De um hobby passou a ser uma coisa, né, até diária de vocês. E vocês administram os cursos? Não. Agora estão mais focados. Até por falta de tempo mesmo, né? Acho que a gente já se meteu em muita coisa. Mas eventualmente, dependendo do que e para quem, a gente faz. Mas isso é bem verdade. A gente tá... Às vezes a gente coloca esse coração mais na frente. Então tem produtor aí que a gente vai acompanhando. Vai me dar consultoria? Eu falei, não, cara, eu tô fazendo porque eu quero... Lá na frente a gente conversa. Vamos fazer primeiro. Vamos, deixa eu te ajudar aqui. Pra você crescer, que tu crescendo, depois a gente tá vai junto. Não é o lance do dinheiro, eu só vou fazer, cadê o nosso contrato? Então... É mais do que isso, né, cara? E eu vejo muito isso, assim, nesse mundo de empreendedorismo, de negócios e tal. Cara, eu vejo muita gente passando a perna no outro, muita gente querendo pegar aqui pra dar o drible da vaca lá na frente, como a gente fala no futebol e tal. Só que, assim, quando a gente vê as pessoas fazendo as coisas realmente por paixão... Sim, sim. Vai dar errado, não sei o que, não vai ganhar... Não é isso, cara. Não é isso. Eu acho que lá na frente os resultados são muito mais sólidos, muito mais significativos, muito mais representativos. E assim, cara, vocês estão, mais uma vez, eu vou repetir aqui, vocês estão de parabéns. Vocês são orgulhos pra gente, não só pela amizade que a gente tem, pelos anos que a gente se conhece. Verdade. Mas vocês são orgulho por vocês serem amazônidas, por vocês
enfrentarem uma série de estigmas, de desafios, de preconceitos e como todos nós, a gente vai lá e faz a diferença. Né? Eu lembro que teve o Desafio Sebrae em 2004. Eu lembro disso. Tu lembra? Cara, eu não era da turma de vocês, mas eu lembro que vocês participaram. é que a gente passou um aperreio assim, e aquilo ali forjou muito o caráter da gente. Hoje, eu assim, não tenho receio de dizer, tu toca na. Aí a pessoa começa a chorar em posição fetal, não pode falar nada, não pode criticar ninguém. E assim, hoje todo mundo. Desafio Sebrae, cara, eu fui um dos que levou, porque eu tinha experimentado, eu acho que na UFAM ou na UTAN. E aí eu levei pra nossa turma, falei, cara, vamos montar a equipe, vamos fazer. Mas era um negócio nacional. Aí todo mundo, cara, isso aqui são 50 mil alunos do Brasil inteiro participando, alunos da USP, o FRJ e tal, não sei o que lá. E daí, qual é o problema? Bora ganhar esse negócio? E a equipe do André chegou na final nacional. Então, Desculpa, tá? Essa humildade. Nem me esforcei tanto. Mas sempre foi isso. Não, mas sempre mesmo, foi. cara. E a gente fazia diferença, reunia, era naquela época, era ligação de telefone um tempão pra gente poder definir as estratégias que a gente ia montar, estudar, tudo embasado. É isso, é esse esforço. E assim, como eu tava falando, isso forja o caráter do ser humano, assim, essas dificuldades. Hoje, o cara não sai de casa, o ar-condicionado ligado, a cama toda arrumada, toda bonitinha, o cara vai lá na internet e fala assim, a minha opinião é não sei... O cara nunca sofreu aquilo, nunca se dedicou naquilo, e vai lá e acha que ele tem condição de expressar... Aí o cara pega e diz, não, é só a minha opinião. Não é só a tua opinião. Porque aquilo pesa, aquilo machuca. Se for uma opinião destrutiva, agressiva, aquilo faz mal para quem tá lendo. Sim, claro. E as pessoas se acham no direito de fazer aquilo e não tem responsabilidade nenhuma. Essa que é a grande verdade. Não só não tem responsabilidade, como não entende também qual é o seu papel. Por um lado não deve fazer isso, o que ela deveria fazer? Aí eu vou puxar de novo esse exemplo da nossa turma, cara. A gente foi uma turma pioneira num ramo que até então era um tabu, você formar gestores públicos. Nossa formação foi específica. Mas ninguém vai valorizar isso e tal. O que a gente fez? Buscou a valorização. A gente fez uma lei. Não foi ninguém... Um monte de menino. Um monte de... Literalmente. E a gente foi atrás. Mas hoje eu não vejo essa iniciativa Não. Das pessoas se juntarem Não assim. foi porque achava a gente bonitinho, porque não tinha nenhum bonitinho. Não, e tudo com embasamento técnico, com fundamentação. A gente sempre buscou fazer as coisas assim. E sabe o que eu percebo hoje? Aquela falta de leitura também. Eu vejo todo mundo assim, vendo foto. Eu tenho cara, eu fico muito chateado com isso, que eu vejo as pessoas falando assim, me faltam até palavras, mas as pessoas... Eu tenho que publicar. Cara, tu não tem que publicar. Tu não tem, não é obrigado. Não, porque eu fiz essa viagem, eu tenho que postar. Tu não tem que postar. Não é necessário. Vive um pouco sem o celular, né? Sem ter que fazer. Só vive um momento, aproveita. Isso mesmo. Lê um livro. Aí eu falo, não, é porque eu já vi isso num vídeo lá no YouTube. Não, é porque eu já vi isso no Instagram, no Facebook. Eu vi uma foto, e o fulano de tal comentou nessa foto, ele escreveu lá 3 linhas, e é aquilo que ele falou mesmo. Então a minha opinião é, o cara não leu. Não leu, simplesmente não leu, não tem conhecimento nenhum. Então, assim, eu vejo o esforço de vocês, financeiro, físico, intelectual, para vocês realmente serem essa referência. Que eu realmente, eu entendia um pouco do que... Eu comecei a entender depois que a Natália e o Felipe fizeram um curso com vocês. Eu já sabia que vocês eram muito bons. Depois que a Natália, o Felipe e a Mara foram lá, eu entendi que vocês eram top. Mas depois de hoje aqui, eu já saio com uma dimensão ainda muito maior do que vocês já representam. Só para completar, para incentivar quem quiser também, né? Quando começou, isso aqui é bacana... Para participar do último campeonato como competidor, a gente fez umas contazinhas lá, a gente ia gastar 30 mil. Meu Deus! Entre equipamento, material, treinamento e viagem. 30 mil baixo, porque já temos parte dos equipamentos. E o que você ganha se você ganhar o título? Nada, troféu, só reconhecimento. Reconhecimento. Parabéns. A Analice vai como juíza agora, né? A gente estava, e aí, vai, não vai, passagem tá cara e tal. Pô, o que você vai receber para ser juíza? É voluntário. Você que vai pagar sua passagem, sua hospedagem, sua alimentação. Mas assim, vamos lá, não é que não ganha nada. Desdobramento disso, claro, o reconhecimento que vem. Claro. Mas eu digo que não é um incentivo financeiro imediato. Você não tem esse retorno imediato. Então não é esse a principal motivação. Mas agora os campeonatos têm prêmio em dinheiro, tá? Bora voltar, Analice? Vou te patrocinar, hein? O campeão ganha quanto? 1.500? Não, acho que é 5, é 6, mas não Mas cobre. Não cobre nem nosso custo. Não. É 1/5 dos custos, né? Mas, gente, olha,
quero agradecer aqui de coração a vinda de vocês aqui. Agradecer o Carlos, agradecer a Ana. Aprendi um pouquinho, assim, um grão de areia numa praia gigante do que vocês sabem fazer e podem fazer. Espero que quando vocês tenham aí a iniciativa de abrir uma turma, né, me avisem que eu vou me inscrever. Não, mano, não vai prestar. Ele já não quer mais tomar café. Não, Não é assim, não, porque o Carlos disse Eu que não trouxe sei o ali o quê. material para o EA, inclusive, viu? Por favor, obrigado, quando voltar, cara, eu obrigado, espero obrigado, não passar o obrigado. sufoco que passei da última vez com a Marcela. Não, gente, eu chamei o Carlos pra fazer um café, não tinha nem a cafeteira, né, cara? Pô, desculpa, cara. Eu falei, Carlos, eu achei que tu ia fazer o café, que tu ia colher o grão, que tu ia torrar, que tu ia Tudo trazer lá, o na equipamento hora. todinho na hora, pô. Desculpa. Não, tem noção que a gente... Aperreio que a gente passou, né, amigo? Mas, gente, obrigado, viu? Obrigado de Nada, coração. A gente que agradece. E que se a gente for ampliar aqui o que vocês fazem, a gente vai ter que fazer uns 3 ou 4 podcasts. Já fiquem convidados para que a gente faça outros episódios aí com a... Pra cada item da A gente agenda. começa a trazer esses novos atores aqui, ó. Porque eu tô falando, isso aqui vai ser histórico, tá? A gente vai falar, a gente falou isso lá Lá no primeiro no episódio da comecinho, gente. pode ver lá no podcast, que tá registrado lá quando é que foi isso. Assim que a gente Vamos- subir na plataforma, já nós manda o link pro vamos pessoal. colocar o Robusta do Amazonas no cenário nacional. E tem gente trabalhando muito forte por isso já aqui. Caramba, Isso cara. vai ser um novo Que vetor bom. da nossa Fico economia. Feliz. Fico Show, feliz. show. Últimas palavras para este episódio intergaláctico, Mazinha. Carlos, Mazinha, né? Lambão, Mazinha. Não, MPzinha. Era o cada nick um- do cada Mirk. um tem um... Pronto, aí entregou. Não, Mirk aí, um dia desse, cara. Ela era bot. Cara, com a minha esposa, ela não sabe o que é Mirk. Eu fui tentar explicar pra ela, cara. Ela. Cara, é tipo um MSN. Eu falei, não, é assim. É um Deixa pouco pra lá. anterior. Gente, pra quem não sabe, Mirk era uma plataforma de bate-papo online. Que o cara tinha que ser quase Era um o WhatsApp. programador. Era quase um programador pra poder usar. Marcela era bot. Ah, ela era bot, é? Não era? Então era robozinho? Não era. Então era robozinho? Então era o Jono. Gente, bora parar, senão a gente vai entrar noutra Vocês conversa estão aqui. pegando pessoas. Vai, Mazinha, agradecimento final. Obrigado também, viu? Você é fantástica sempre, minha amiga. Gente, obrigada pela presença, pelas informações, pelo conteúdo, pelo conhecimento que vocês sempre têm para passar para a gente. Eu falo muito mais com o Carlos e eu acompanhei nos bastidores toda essa evolução de vocês. Ele sempre me falava, ai, Marcela, a gente tá, não sei o quê. Eu achava o máximo. Eu não sabia nada de café. Hoje a gente sabe o dobro, né? Hoje eu sei um pouquinho. O dobro de nada é nada. Mas eu fico feliz. E eu acho que é um assunto muito bacana para se tratar, porque às vezes a gente pensa que sabe alguma coisa e né, a gente toma aquele café tradicional, acha que aquele café tá bom, mas não tá. Quando a gente prova isso aqui, a gente vê que É outro mundo, né? é outro mundo. Então eu quero agradecer de coração pela amizade e por todo esse conhecimento. Obrigado a gente. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Tarde cheia de gargalhadas. Adorei. Abrir esse espaço pra gente pregar a palavra do café, né? Não tem outra, né, cara? Cara, eu pensei. A primeira opção era a Marcela. A segunda também. Aí eu rodei, eu falei, cara, não, acho que tem que ser a Marcela. Tá aí. Aí os filhos dela, tio, é sério que é bom? Eu falei, é sério. Não dá, né, bicho? Não dá, tem que ser ela. Obrigado, Mazinho, por estar comigo sempre. Valeu, Carlos. Obrigado, Analice. Voltem sempre. Que os próximos episódios sejam sempre assim. E que nós tenhamos aí. Eu quero falar agora no próximo que vocês puderem vir, claro. A gente vai agendar, vai divulgar tudo direitinho. Pra gente falar sobre o Robusta. Bora. Fala pertinho, Carlinhos, só pra... A gente traz o pessoal que tá fazendo isso. Vocês vão se surpreender com o que tá sendo feito e a seriedade, viu? Perfeito. Meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração. E até o próximo. O pior é que é verdade.